Lá no início da minha trajetória, eu estava bem assim, bem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Por que que eu tô falando que era uma vida Zeca Pagodinho, gente? Porque eu trabalhava numa empresa, a empresa me reconhecia, era uma empresa bacana, me pagava um salário ok, não era um salário maravilhoso, tá, gente? Não vou ficar aqui inventando que o salário era maravilhoso, não era, mas era um salário bom, pagavam todas as contas, mas o clima era muito legal. E eu tinha muita abertura com muita gente. Só para vocês terem uma noção, como eu subi rápido, né? Eu tive acesso a muita gente, eu almoçava com o presidente da empresa, só que eu entrei nesse jogo aqui. O que que é esse jogo? Não é um jogo onde eu não tô nem aí para minha carreira. É um jogo de tá bom, tá legal aqui, tá confortável ficar aqui dentro. Tá confortável por quê? Porque o pessoal é bacana, me dão uma oportunidade, são pessoas legais, é uma empresa que tem ganha prêmio. Então, por que que eu vou sair, né? E eu simplesmente entrei numa vibe de só trabalhar. Porque afinal de contas, se eu estava lá, estava tudo bem, a empresa era bacana, eu entrei numa rotina de que eu achei que estava tudo bem, só seguir o fluxo. Lembrando um pouco do que eu falei ontem, né, da profissão, não uma carreira. E esse insight veio, essa frase, né, ela veio até recente, numa conversa que eu estava tendo numa live com uma aluna minha. Então, o que que acontecia? Eu estava fazendo uma carreira que não tinha estratégia. Era zero estratégia. A estratégia era fazer um bom trabalho dentro daquela empresa. Acabou. E nessa época, e agora vocês vão entender por que que o anúncio que mais bombou, e foi um anúncio que eu refleti muito a minha vida, do trabalhar loucamente, ele entra agora. Nessa época, eu trabalhava muito, pessoal, muito. Eu trabalhava, eu chegava lá cedo, eu saía tarde. Muitas vezes eu chegava do trabalho, eu chegava em casa, continuava trabalhando, então eu saía para não sair muito tarde do centro do Rio. Mas eu chegava em casa, jantava e continuava trabalhando. Então, nessa época, eu trabalhava muito e eu não dedicava nenhum tempo para pensar na minha carreira. E eu não quero que você entenda aqui que eu estou falando para você que eu não lia livro, que eu não assistia um cursinho ou outro, que eu não ia em eventos. Eu fazia isso, eu ia para congresso, eu participava. Mas eu não me dedicava a montar um plano de carreira, uma estratégia para minha carreira. Eu simplesmente lia os livros que eu achava legal. Eu ia nos congressos que eu achava legal, eu fazia os treinamentos que eu achava interessante. Então, basicamente, nessa época, minha vida era acordar, trabalhar muito, voltar para minha casa, trabalhar mais um pouco, dormir, acordar e por aí ia, tá? Mesmo que eu estudasse, mesmo que eu lesse, a vida girava em cima desse looping. E o grande ponto é, por que que isso aconteceu comigo? Porque eu estava satisfeita na empresa. Eu não estava insatisfeita, gente, e eu gosto muito de reforçar isso, porque eu não quero que vocês criem uma imagem de que tudo isso que eu construí, toda a metodologia, eu construí porque eu era revoltada, porque eu não gostava da empresa, porque a empresa fazia. Não! A empresa estava lá no GPTW, era uma empresa legal, as pessoas gostavam de mim, eu gostava das pessoas. E mesmo com o salário não sendo lá essas coisas, eu conseguia pagar lá a minha vida, eu conseguia ter uma vida ok. O clima de trabalho era muito bom, as pessoas eram muito legais, eu tinha liberdade, eu tinha reconhecimento. Só que isso virou um problema para mim porque isso passou a ser uma justificativa de que eu estava trabalhando muito e que eu não tinha tempo para pensar na minha carreira, porque afinal de contas a minha carreira já era aquilo. E por diversas vezes eu imaginei, nossa, vou ficar aqui praticamente até se aposentar, até me aposentar, não vou sair daqui dessa empresa. Então, sabe aquela premissa do agora eu tô sem tempo? Era exatamente isso que eu vivia. Só que, gente, eu não vivi isso por um mês, nem por uma semana, nem por 6 meses. Eu fiquei nessa empresa por 4 anos. E por 3 anos e meio, eu entrei nessa batida. Trabalhar muito, acordar cedo, sair do trabalho, chegar em casa, jantar, ligar o computador, continuar trabalhando, desligar o computador meia-noite, 1 hora da manhã, dormir e ficava nesse looping. Durante um bom tempo, esse looping, por si só, ele entrou meio que num fluxo meu. Eu não pensava na carreira, mas também nem pensava nisso, nem pensava que eu tinha que pensar na carreira. Sabe o ponto cego? Para mim era um ponto cego, eu não pensava que eu tinha que pensar nisso. Até que nesse looping, o que que aconteceu? Eu tive um burnout.
E o que é um burnout, gente? É um estresse, é um esgotamento físico-mental. E nessa época eu tive um burnout porque eu vivia nesse looping. E eu não sabia o que era burnout, tá, gente? Porque isso foi em 2011. Em 2011 não se falava sobre burnout, né? Lembramos que estamos, eu estou falando de 11 anos atrás. Então a gente não falava sobre esse assunto, eu não sabia o que era burnout. Só que uma série de coisas começaram a acontecer comigo. A primeira foi que eu pegava, trabalhava até tarde, enfim, né, nesse looping de chegar em casa, ligar o notebook, continuar trabalhando, eu ia dormir e ao longo da madrugada eu acordava várias vezes à noite, lembrando de coisas que eu tinha para fazer. Então, muitas vezes eu acordava, lembrava, ligava o notebook, escrevia o e-mail, enviava e voltava a dormir. Só que isso acontecia 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu fazia vários picos, então não conseguia fazer um ciclo completo de sono. Depois, eu por conta disso, eu falei, bom, vou deixar um caderno do meu lado. Então eu dormia com um caderno e uma caneta, porque se eu acordasse e lembrasse de alguma coisa que eu tinha que fazer, eu simplesmente anotava no meu caderno, porque essa coisa de ligar o notebook, esperar que ele ligasse, não sei o que, tomava tempo. Então, eu comecei a botar caderno. Isso, gente, com o tempo, foi me deixando muito cansada. Então, eu comecei a ter dificuldade para acordar. Eu comecei a acordar de mau humor. Comecei a ter mau humor no trabalho. Então, eu tinha ódio do toque do telefone. Qualquer pessoa que me ligasse, eu tinha raiva. Não importava quem fosse. Podia ser o presidente da empresa, podia ser um fornecedor. Se me ligou, eu estava com ódio dessa pessoa. Por que ela tinha que me ligar? As pessoas vinham na minha mesa, tomavam fora. E eu comecei a engordar nessa época. Depois disso, eu lembro de um episódio que eu fui almoçar, eu trabalhei de manhã, loucamente, saí para almoçar, e quando eu voltei do almoço, eu não conseguia ler. E nessa época eu não tinha óculos, gente. Tem algumas pessoas aqui hoje que já me conhecem há mais tempo, então sabem que eu estou usando óculos há pouco tempo. Eu comecei a usar na pandemia, praticamente. Então tem 2 anos e pouquinho que eu estou usando. Eu não usava óculos e eu não conseguia ler um e-mail. Eu não conseguia, as letras se cruzavam. E aí eu pensei, bom, tô ficando com um problema de vista, vou pro médico. Fui no oftalmo, cheguei no oftalmo, a mulher falou, você não tem nada, tá tudo bem. E aí foi que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. E nessa, da última coisa que aconteceu, foi que eu comecei a adquirir uma rosácea. Rosácea, para quem nunca ouviu falar no termo, é tipo um estresse que existe nas veias do rosto e elas meio que dão uma estouradinha e parece que é espinha, mas não é espinha, é a veia, o vaso que estourou. E eu comecei a ter isso no rosto. Na época eu entrei em pânico, não tirava férias na empresa, já estava quase 2 anos lá sem tirar férias. Nessa época eu tinha tirado uma anterior, depois eu não tinha mais tirado. E aí eu decido, então, tirar 35 dias de férias, sair, ficar um tempo fora do país, não avisei para todo mundo que eu não ia levar meu notebook do trabalho, não ia levar o celular. E nesse tempo, eu fui para o Canadá, na época, foi uma super sorte que eu tive. E nessa época, quando eu fui para o Canadá, eu pude ter 35 dias só para mim. Eu viajei sozinha, ninguém foi comigo. Então ali eu parei para refletir sobre a minha vida. Todos os dias eu ia para um lugar específico, eu sempre esqueço o nome lá, é o Canada Place, uma coisa assim. É uma área lá do porto deles. E lá tinha os bancos, então todo dia eu ia para lá, sentava para refletir sobre a minha vida e chorava todos os dias lá, sozinha. Pensei em pedir demissão por carta, pensei em voltar para a empresa e pedir demissão. Depois eu pensei em fazer várias outras coisas, arrumar um emprego, não voltar para o Brasil. E ao longo desses 35 dias, eu comecei a perceber uma coisa muito... foi ficando cada vez mais claro. Talvez o que era óbvio, mas naquela época não era óbvio para mim. E talvez agora não seja óbvio para você, mas a partir de agora vai passar a ser. Eu dedicava muito esforço na empresa onde não fazia sentido para mim. E, gente, nenhuma empresa vai ter um ritmo tranquilo de trabalho. Algumas vão ter, mas a grande maioria não vai ter. A grande maioria vai exigir que você trabalhe muito, muitas horas por dia, todos os dias. Isso é o natural. Só que o grande problema é que eu tinha muito esforço em coisas que não faziam sentido para mim, só que não faziam sentido para mim porque eu simplesmente não tinha direção. Então, quando você não tem direção, você aceita tudo. E isso não era óbvio para mim. Eu precisei que se tornasse óbvio para mim
a partir de um burnout. E eu estou só compartilhando isso com vocês porque talvez você esteja vivendo algo parecido com um burnout e eu não quero que você passe por isso, porque é muito ruim, é muito desgastante emocionalmente. E aí, o que aconteceu? Não, meu filho, não quero que você volte, eu quero que você ande para frente. Eu cheguei à conclusão desta frase, tá? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Apesar de ser de um filme dito infantil, né? É a frase lá do gato, que eu não sei falar o nome do gato, para Alice, do filme Alice no País das Maravilhas. Essa frase, ela tem muito sentido, porque a partir do momento que você não sabe, qualquer coisa serve. E a partir do momento que você não tem uma direção para sua carreira, tudo que te pedem faz sentido. Você não sabe o que você quer. Então, se te pedirem para fazer um projeto, você vai fazer. Se te pedirem para mandar um e-mail, você vai mandar. Se te pedirem para fazer um relatório, você vai fazer. E aqui, entendam, o que eu estou querendo mostrar para você não é que agora você vai falar para o seu chefe que você não vai fazer nada. Ah, não vou fazer não. Não é sobre isso. Mas é o que você vai fazer e o que você vai fazer está alinhado com o que faz sentido para sua carreira.